Tá, pessoal, o que a gente vai falar nessa aula é sobre um outro hook muito utilizado no ecossistema do React também, chamado UseEffect. Então, vamos lá, já estou com a minha aplicação rodando, eu já criei aqui um estado, né, chamado idade. Por padrão, essa idade recebe o valor 15. Estou exibindo a idade aqui num parágrafo e tem um botão que vai ser responsável por alterar essa idade, tá? E como que funciona? Vamos chamar aqui o nosso UseEffect. Você pode ver que ele também vem lá do React. Lembra que eu falei que todos os hooks do React eles começam com use? Então a gente pode dar um tab para fazer a importação. Ele já importa juntamente com o nosso useState, então ele já está aqui em cima. E basicamente ele é uma função que recebe uma função dentro dele. Então a gente pode abrir ela assim e ele também recebe um array de dependências. Beleza. Como que funciona o UseEffect? O UseEffect, basicamente, toda vez que esse componente, o componente que tiver recebendo o UseEffect, e tiver alguma função ali dentro, assim que o componente for exibido em tela, esse UseEffect vai rodar. No caso, a gente está construindo um UseEffect dentro do próprio app. Mas pensa que você pode construir ele dentro de algum componente que vai ser exibido em algum momento. Quando você clica em alguma coisa, esse componente vai ser chamado, vai ser exibido em tela ou algo do tipo. E aí, se ele tiver algum UseEffect ali dentro com alguma responsabilidade, assim que ele for chamado, ele vai fazer essa alteração. Então, eu vou passar um console log bem simples aqui, só para a gente conseguir ver um pouquinho mais isso na prática. Vou falar, o componente foi exibido em tela. Então, basicamente, quando o app rodar, né, que é a nossa home, né, ele já vai rodar esse console log falando que o componente foi exibido em tela assim que ela for montada. Então, deixa eu limpar aqui, dar um F5. Ele tá lá, o componente foi exibido em tela. E beleza, basicamente pode ser qualquer coisa. Oh, meu Deus do céu. Pode ser qualquer coisa aqui dentro do nosso UseEffect, né? Então, beleza, entendendo isso, a gente precisa saber, tá? Mas e o array de dependência, né? Para que ele serve? O array de dependência, ele serve para o seguinte, pensa que o console log rodou quando a tela foi criada, só que por algum motivo eu quero que esse console log ele rode de novo, né? Então, basicamente, vamos dizer que assim, ó, quando a idade mudar, eu quero que você rode o console log de novo. Então, como que vai ficar isso aqui? Deixa eu limpar aqui. Vamos rodar a primeira vez, que é quando o componente for chamado, né? Então aqui o componente foi exibido em tela, vou limpar e vamos alterar a idade desse usuário. O componente foi exibido em tela, ele rodou o mesmo console log. E se eu clicar de novo, ele vai rodar de novo. Aqui no caso ele não está alterando mais a idade, porque ele setou a idade fixa para 0. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar que a gente quer o valor de idade atual mais 1. Então vamos salvar isso aqui, vamos voltar nessa aplicação, começou como 15, deixa eu limpar aqui, ele já rodou o nosso primeiro console log, cliquei, o componente foi exibido em tela, limpei, se eu clicar de novo, o componente foi exibido em tela, limpei, 18, o componente foi exibido em tela. Então, é basicamente assim que funciona. Você pode colocar qualquer coisa aqui e no array de dependência você fala, se isso aqui mudar, você roda tudo que tiver aqui dentro de novo. Então, você pode fazer também uma condicional aqui dentro. Então, pensa assim, vamos fazer um if. Se idade for igual a 12, eu vou falar o seguinte. Eu vou rodar esse console log, né? E falar assim. Idade padrão. Idade padrão. E aí, caso não seja, eu vou falar console.log por algum motivo idade mudou. Então, beleza. O que tem que acontecer aqui? Quando o app for renderizado em tela, ele tem que entrar nesse if, verificar se é 12, né? Na verdade é 15 aqui, porque o valor inicial é 15. Então me confundi. Ele tem que verificar se o valor é 15. Se o valor for 15, ele vai entrar nesse idade padrão.
E caso não seja, ele vai entrar por algum motivo, a idade mudou. Então o fluxo aqui é o seguinte: iniciou a tela, ele tem que entrar nesse console log. Toda vez que a gente clicar no botão, ele tem que entrar no nosso else. Ele vai rodar todo esse if de novo, e aí ele tem que entrar no else. Então vamos ver se isso aqui está funcionando. Beleza, eu vou limpar a tela aqui. Ele rodou, idade padrão, então ele entrou aqui no nosso primeiro if. E caso a gente altere a idade desse usuário, por algum motivo a idade mudou. Se eu clicar de novo, por algum motivo a idade mudou. Por assim vai. Então é basicamente isso, só que você pode colocar qualquer coisa, qualquer função aqui dentro, né? E assim que esse componente específico que está com esse useEffect for renderizado em tela, você roda essa função novamente. Você pode ter vários useEffects em vários lugares. E é basicamente isso. E aqui na rede de dependências também, um adendo, você não precisa necessariamente utilizar somente uma variável, né? Você pode ter várias variáveis aqui. Pensa que você tem várias variáveis aqui, que caso qualquer uma delas mude, ele roda isso aqui de novo. E aí vai da sua criatividade, do seu contexto, do contexto da sua aplicação, utilizar isso da melhor forma. No início pode parecer um pouquinho complexo, né? Até porque você não viu muitos casos de uso reais de como isso pode te ajudar, mas com o tempo você vai começar a ver, você vai começar a pensar, quando esse componente aqui é chamado, eu quero fazer tal coisa na aplicação, eu quero que mude tal coisa em algum lugar, e a gente vai trabalhando sempre com o useEffect. Ou, por exemplo, a gente tem alguma coisa que inicia de uma forma, e aí quando você clica em algum lugar ali, você quer que mude, você usa o useEffect também. Então, de uma forma rápida e simples, a grosso modo, é assim que ele funciona, mas a gente vai vendo um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Então, valeu aí e até a próxima aula.